Olá, pessoal! Vimos no último bloco o Poder Executivo, tem que dar uma lidinha nos artigos da Constituição Federal, né? Ou na ficha que você recebeu. Agora, vamos ver Poder Legislativo. Claro, a gente viu aquelas questões, né, das funções típicas. A função típica do Poder Legislativo é criar leis em sentido abstrato, né? De uma forma geral, para todos. Esse é o grande objetivo, essa é a grande função do Poder Legislativo. O nosso Poder Legislativo, a nível federal, ele exerce um poder que é chamado bicameral, ou seja, bicameral ou duas câmaras. Então nós temos duas câmaras, né? Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o nosso Senado Federal. A Câmara dos Deputados representando o povo, esse é o objetivo, é que os deputados sejam eleitos na representação do povo e os senadores sendo eleitos na representação do Estado-membro. Então, os senadores, eles são eleitos para representar os Estados-membros, tá bom? Sem perda de tempo, vamos para o artigo 44 da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Então, vejam, o Congresso Nacional é o que representa, é o órgão que representa o Poder Legislativo. Só que o Congresso Nacional, ele é bicameral. Aí a Constituição continua, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado. Importante saber uma nomenclatura específica do Poder Legislativo. Qual é? É a chamada legislatura. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Cada legislatura são 4 anos. Portanto, um deputado federal, ele exerce seu mandato em uma legislatura. O senador, por sua vez, como o mandato de senador é de 8 anos, ele exerce o seu mandato em 2 legislaturas, tá certo? O senador, portanto, exerce seu mandato em 2 legislaturas. O artigo 45 vem falando de um tema que a gente já tratou quando falamos sobre o Poder Executivo, o seu caput, né, que fala assim: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, que é aquele sistema do quociente eleitoral e do quociente partidário que nós vimos. Não é pelo que tiver mais votos, tá certo? Não é pelo que tiver mais votos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, que trata da Câmara dos Deputados, né? O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Então, a lei complementar vai estabelecer a quantidade de deputados federais. E o parágrafo 2º já estabelece uma quantidade fixa para os territórios. Se eventualmente houver um território, esse território vai ter deputados. É um número fixo de 4. Já o Senado, que está no artigo 46, o Senado ele compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, que nós vimos, né? O majoritário é aquele que conseguir a maioria dos votos, tá bom, gente? Cada estado vai ter 3 senadores, então cada estado vai eleger 3 senadores, e esses senadores eleitos da seguinte forma: 1/3 e 2/3, 1/3 e 2/3. Ou seja, em uma eleição para senador, de 4 em 4 anos, numa eleição vai ser 1, na outra serão 2, tá certo? É assim que funciona o Senado Federal. Obviamente que vocês devem saber que o senador também, quando ele é eleito, juntamente com ele, vão 2 suplentes. Tá bom, gente? Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. O artigo 47, ele justamente fala sobre a questão da maioria absoluta. Nós temos a maioria simples, que é 50% mais 1 dos presentes, e nós temos a maioria absoluta, que é 50% mais 1 do total, tá certo? Essa é a diferença entre maioria simples e maioria absoluta, mas é bom vocês ficarem alerta
com a diferença entre Câmara dos Deputados e Senado. Não podemos confundir esses dois, tá certo? Esses dois órgãos que faz parte de um poder, que é o poder legislativo. Aí eu trouxe uma tabelinha para a gente ver aqui a diferença entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a chamada Câmara Baixa, diferentemente do Senado, que é chamada Câmara Alta. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Já o Senado representa os estados e o Distrito Federal. Na Câmara dos Deputados, você tem um número de membros que varia em função da população. Então, cada estado poderá eleger entre 8 e 70 deputados, a depender da população. Mas no Senado não, o número é fixo, são 3. Na Câmara dos Deputados, a eleição é pelo sistema proporcional, quociente eleitoral e partidário. Já o Senado Federal, não, o sistema é majoritário, tá certo? O mais votado, ele será o escolhido. Não tem segundo turno, é o chamado sistema majoritário simples, tá certo? Na Câmara dos Deputados, a cada 4 anos, existe a renovação total. Renovação total não significa dizer que a pessoa não possa voltar caso seja eleito de novo. Ele volta, mas ele tem que ser eleito de novo. Já no Senado Federal, a cada 4 anos você tem a chamada renovação parcial. Por quê? Em uma eleição vai ser 1, na outra vão ser 2 senadores eleitos. Outra diferença é que na Câmara dos Deputados o mandato é de 4 anos, no Senado, 8. Idade também diferencia, né? Que nós vimos, né? O 31-30, 21-18. As idades, né? Uma das condições de elegibilidade que nós vimos quando estudamos direitos políticos. Na Câmara dos Deputados, a idade mínima é de 21 anos. No Senado, idade de 35 anos. Tá bom? Caso tenhamos território, esse território poderá eleger 4 deputados federais. No caso de Senado, não haverá vaga para o Senado representando os territórios, porque o território é uma descentralização administrativa. Tá bom, gente? Então, sem muita perda de tempo, vamos para as atribuições do Congresso, da Câmara e do Senado Federal. Comecemos com as atribuições do Congresso Nacional. Olha só, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, aí vem as competências, as atribuições do Congresso Nacional, boa parte delas está lá também, né, nos artigos da repartição de competências que nós vimos. Então, essas atribuições do Congresso Nacional, é importante, eu reputo necessário que você dê pelo menos uma lidinha nessas atribuições, tá certo? Aí tem, como a título de exemplo, né? A título de exemplo, nós temos o inciso 1, que fala sobre o sistema tributário, o inciso 2, o plano plurianual, a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Tudo isso cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República também. Então vejam que vai ser uma competência que o Congresso Nacional também exercerá. Tá bom, gente? Então, a demarcação e limitação do espaço aéreo, tudo isso o Congresso Nacional ele participa. Deixa eu ver qual é o inciso. É o inciso 5, tá vendo? Limite do território nacional, espaço aéreo e marítimo. Então, tudo isso faz parte das atribuições do Congresso Nacional, tá bom? O artigo 49, ele, diferentemente do artigo 48, que vem trazendo uma atribuição que a redação do artigo 48 fala: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente. Veja que participa o Congresso e participa o presidente. O 49 não. O 49 é exclusivo do Congresso Nacional. Então, vamos ver o que diz o artigo 49. Olha, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí é competência só do Congresso, não vai ter sanção do presidente. Aí é bom dar uma lida também nessas matérias. Quais são? Resolver definitivamente sobre tratados. Então, a resolução dos tratados internacionais, os acordos ou os atos internacionais que onerem o Poder Judiciário, o Poder Executivo, aliás, ou até mesmo o Poder Legislativo, esses tratados terão que passar pelo Congresso Nacional. A competência é exclusiva do Congresso Nacional para resolvê-los de forma
definitiva. É o Congresso Nacional também que autoriza o presidente a declarar guerra, celebrar paz, permitir forças estrangeiras aqui no nosso território nacional. Então isso faz parte da competência exclusiva do Congresso Nacional, tá certo, gente? Importante dar uma lidinha nesses artigos, nesses incisos do artigo 49, para poder você ter uma noção das competências exclusivas do Congresso Nacional, tá bom? Então, vamos partir para o artigo 50, que é um artigo importante para vocês compreenderem, que diz o seguinte: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados a presidente da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. O que é que isso diz, Johannes? Vejam, uma das funções do Congresso também é justamente trazer ou fazer esclarecimentos à população. Então, se eventualmente o governo, como está acontecendo, por exemplo, na reforma da Previdência, né? Para se esclarecer, se convoca os ministros para que eles possam comparecer e explicar as propostas que, porventura, venham ser ofertadas. Então, essa solicitação do comparecimento é necessária. E se a pessoa falta à solicitação, é possível o cometimento do chamado crime de responsabilidade. O ministro pode sofrer aí o crime de responsabilidade justamente pelo não comparecimento. Tá bom? Aí vamos lá. Artigo 51 da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Aí a Câmara dos Deputados, veja só, a gente já viu, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Eu reputo esse inciso 1 dos mais importantes. Eu até coloco como um dos pilares aí para a prova de vocês, né? Então, é essa situação aí da necessidade de se autorizar a instauração do processo é da própria Câmara dos Deputados. Ela recebe o pedido da acusação e se 2/3 dos parlamentares, dos deputados federais, autorizarem, então vai se prosseguir o processo contra o presidente da República, seu vice e até mesmo os ministros, tá bom? Também compete à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas no Congresso Nacional, no prazo de 60 dias. Certo, gente? Então é interessante também dar uma olhadinha nessas atribuições da Câmara dos Deputados e também a do Senado, né? O Senado, por exemplo, a atribuição dele é julgar o presidente e o vice e até mesmo os ministros, né? Mas ele vai processar o presidente e o vice nos casos de crimes de responsabilidade, porque a gente sabe que os crimes comuns vão para o Supremo Tribunal Federal, mas os ministros de Estado e os comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Então, se o crime de responsabilidade dos ministros forem conexos com o do presidente, ou seja, os cometeram em conluio, aí vai tudo para o Senado Federal para julgamento, tá certo? Também é o próprio Senado quem processa e julga os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, CMMP, então, o que é o Conselho Nacional do Ministério Público, é o Senado Federal quem fará o julgamento dessas autoridades. Tá certo, gente? Importantíssimo isso aí. Também o Senado tem uma função muito importante, que é aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos da Constituição, como exemplo o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Tribunal de Contas, os governadores de territórios, tudo isso compete ao Senado Federal. Fazer aí a chamativa dessa pessoa para questionar como essa pessoa vai agir, se essa pessoa é uma pessoa boa. Então, o Senado ele faz essa análise prévia, né? É ele quem aprova essa escolha pela chamada arguição pública, tá bom? Então, importante saber esse tema também das competências do Senado Federal.
Mas vamos lá. Quando tratamos sobre o poder legislativo, um dos tópicos centrais do edital de vocês é justamente o que diz respeito às comissões parlamentares de inquérito. E aí, eu coloco aqui na tela o artigo 58 para a gente poder dar uma olhadinha sobre a CPI, que está no parágrafo 3º desse artigo. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias. Então, vai ser constituídas comissões. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão específica justamente para poder lidar com a questão da legalidade, para ver se um projeto de lei é legal ou se não é. Então, isso tudo vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas existe uma comissão que é de suma importância no Poder Legislativo, que se chama as Comissões Parlamentares de Inquérito. Parágrafo 3º. Olha só, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então vejam que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. As comissões parlamentares de inquérito servem com um viés investigativo, tá certo? Não vai poder punir, claro. Quem pode punir é o Poder Judiciário. Então, tanto pode ter comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, como pode ter comissão parlamentar de inquérito no Senado, como pode ter até no Congresso, nas duas juntas, se formar uma comissão parlamentar de inquérito que será aberta se tiver 1/3 dos membros favorável à CPI, tá certo? Essa CPI tem que apurar um fato determinado. A CPI, volto a dizer, tem que apurar um fato determinado. Não pode ser um fato aleatório. Tem que ser um fato determinado. E ela tem um prazo para concluir. Tem que se estabelecer o prazo da CPI, tá certo? E se eventualmente descobrir algum crime, algum desvio de conduta, esses desvios de condutas, esses crimes, terão que ser encaminhados para o Ministério Público, para que o Ministério Público promova no Poder Judiciário a responsabilidade civil ou até mesmo a responsabilidade criminal dos infratores, tá certo? Então, isso aí é justamente as comissões parlamentares de inquérito, tá bom, gente? Para a gente finalizar esse bloco, a gente precisa ver de uma forma básica, claro, as chamadas leis existentes no país, que é o que nós chamamos de processo legislativo, são as leis que podem ser criadas pelo Congresso Nacional, seja pela Câmara, seja pelo Senado, e a fiscalização contábil, né, que existe um controle externo, que esse controle é exercido pelo Tribunal de Contas. Mas vamos lá para o processo legislativo, artigo 59. Olha o que diz o artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emendas à Constituição. Então, o que é o processo legislativo? É a criação das leis pelo Congresso. E quais são as leis que o Congresso pode criar? As emendas à Constituição, essa emenda ela vai alterar a própria Constituição. As leis complementares e as leis ordinárias, que possuem a mesma hierarquia, né? A diferença é de votação só, tá certo? Enquanto aqui existe maioria absoluta, aqui maioria simples. As leis delegadas, quando se delega, o próprio Congresso delega ao Poder Executivo que o Poder Executivo faça a lei. As medidas provisórias faz parte do processo legislativo, mas quem faz a medida provisória é o Presidente da República e essa medida provisória é colocada para apreciação do Congresso Nacional.
os decretos legislativos e as resoluções, tá certo? Lei complementar, parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Se existe desse aqui um que seja importantíssimo para o seu concurso, são as emendas à Constituição Federal. Claro, são as mais importantes, né? As emendas à Constituição são importantíssimas, porque nossa Constituição é rígida ou super rígida, no dizer de Alexandre de Moraes, e aí existe um processo mais dificultoso para a alteração dela. E é bom que seja assim, né? E é bom que seja assim. Aí vamos lá. Artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, o que seria isso? Para iniciar uma emenda à Constituição, é preciso 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado. É preciso que o presidente solicite, foi o caso da reforma, né? Foi o presidente mandando para o Congresso a reforma da Previdência, é a PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, ou de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Então, o processo legislativo de emenda à Constituição se inicia ou pela Câmara ou Senado, ou pelo presidente, ou pelas câmaras legislativas, mais da metade delas, né? Mais da metade delas. Agora, um cuidado. A Constituição não poderá ser emendada, não é possível a emenda da Constituição na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Outra coisa, a proposta de emenda à Constituição tem que ser votada em cada casa do Congresso Nacional. Primeiro vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, em 2 turnos. E vai ser aprovada se conseguir o quórum de 3/5, tá certo? Só é aprovada se conseguir um quórum de 3/5. Agora, parágrafo 4º. Eu acho até que vem uma questão sobre isso aqui, que é justamente o que nós chamamos de cláusula pétrea. O parágrafo 4º traz as chamadas cláusulas pétreas. E o que são cláusulas pétreas? São matérias, são situações que não podem ser objeto de modificação. Então, nem o presidente, nem um deputado, nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado, nem tampouco as Assembleias Legislativas, podem mandar um projeto que seja tendente a abolir a forma federativa do Estado, federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e os direitos e garantias individuais, os direitos fundamentais. Então, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir essas matérias. Essas matérias são as chamadas cláusulas pétreas. Não é possível que essas matérias sejam alteradas. A única situação é se mudar tudo, né? Se houver uma situação de emergência, de golpe, de qualquer coisa que mude a própria Constituição. Então, revoga-se a Constituição que está agora e se faz uma nova Constituição. Aí, uma nova Constituição é poder constituinte originário, né? Então, no poder constituinte originário, ele é ilimitado juridicamente. Tá certo? Para a gente finalizar esse bloco, vamos para fiscalização contábil, fiscalização financeira e fiscalização orçamentária. Olha o que diz o artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial, que a gente chama de COFOP, né? Da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Opa, parou aí. Cada poder, olha no meu olho, cada poder tem um sistema interno de controle. Então, cada poder vai ter o seu. O Poder Judiciário, por exemplo, tem as ouvidorias, que é um sistema de controle, tem as corregedorias, que é um sistema de controle interno. Cada poder tem o seu. O Poder Executivo tem a controladoria. Cada poder vai ter o seu sistema de controle. No entanto,
existirá o controle externo. Como assim um controle externo? Quem fará o controle de todos os poderes é o poder legislativo. Então, o controle externo é feito pelo Congresso Nacional, tá certo? Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tá certo? Essa é a fiscalização COFOP. Olha só, para não esquecer, fiscalização COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. E aqui está, claro, para você lembrar disso aqui, tá certo, gente? Presta atenção. No artigo 70, existe o controle interno e o controle externo. O controle interno, cada poder exerce. Já o controle externo é o poder legislativo, é o Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados. Tá certo, gente? Artigo 71. Olha só. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Aí o Tribunal de Contas da União aprecia as contas prestadas anualmente, julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e até mesmo valores públicos da administração direta e indireta, aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Tudo isso faz parte da competência do Tribunal de Contas da União. Aí existe uma súmula que é importante a gente ver, súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de apostadoria, reforma e pensão. Essa é a súmula vinculante número 3, tá certo? Essa súmula vinculante diz que tem que respeitar, mesmo no TCU, claro, a ampla defesa e o contraditório, tá certo? Então, no TCU, deve-se respeito à ampla defesa e ao contraditório. O Tribunal de Contas, artigo 73. Vamos para o artigo 73, que é importante saber. O Tribunal de Contas da União é integrado por 9 ministros e tem sede no Distrito Federal. O quadro de pessoal é próprio, tá certo? E tem jurisdição em todo o território nacional. Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Então, os ministros do TCU serão nomeados dentre os brasileiros que tenham mais de 35 e menos de 65 anos de idade, tenham idoneidade moral e reputação ilibada e tenham conhecimentos vastos, né? Olha só, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Além disso, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Tá certo? A forma de escolha dos ministros do TCU é da seguinte forma: 1/3 pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal segundo critérios de antiguidade e merecimento, e 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, 1/3 pelo presidente com aprovação do Senado, certo? E 2/3 pelo Congresso Nacional. Tá bom, gente? Obviamente que os ministros do TCU têm vantagens, né? Os mesmos vantagens, as prerrogativas dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Então, os ministros do TCU têm vantagens remuneratórias feitas do STJ, tá bom? E, claro, que nós vimos, o artigo 74, ele vem trazer a questão do chamado controle interno, né? Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de
avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade dos atos, exercer o controle das operações de crédito, apoiar o controle externo. Então vejam que o controle interno tem que apoiar o controle externo, tá bom? Para a gente finalizar, vamos para o artigo 75 da Constituição, que fala: as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e dos distritos federais. Aplicam-se, e se tiver TCM, que é os Tribunais de Contas Municipais, só São Paulo e Rio de Janeiro tem, né? Se tiver TCM também, essas disposições aplicam-se a esses tribunais de contas, tá bom? Finalizando, Poder Legislativo, saber que ele é bicameral, executivo não. Poder Legislativo ele é bicameral, Senado e Câmara dos Deputados. Saber as atribuições, é bom dar uma lidinha nas atribuições do Senado e da Câmara e também do Congresso Nacional, né, as atribuições de cada um de forma específica, é importante dar uma lidinha nessas atribuições. O processo legislativo, nós temos aquelas espécies legislativas, né, sobretudo a emenda constitucional, que é uma das mais importantes, temos a lei complementar, a lei ordinária. A mais importante é justamente a emenda constitucional, saber as cláusulas pétreas. Isso é importantíssimo, saber as cláusulas pétreas, tá certo? Também é importante saber a questão do controle. O controle dos poderes, eles fazem por si sós, que é o chamado controle interno. No entanto, existe um controle externo aos poderes, que é efetuado pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas, tá certo? Tribunal de Contas da União. Peço a vocês que deem uma lidinha no material, é importante saber, porque não dá tempo da gente ler todas as atribuições, tem que dar uma lidinha nas atribuições, tá certo? Dê uma lidinha em todo o material para a gente fazer os exercícios. Aliás, leia do Poder Executivo, leia do Poder Legislativo e depois você clica aí na aula para fazer as questões comigo após a leitura. Então, gente, te aguardo aí nas questões. Até daqui a pouco.